E aí, pessoal? Olha eu aqui de volta, né? Vou resolver agora equações do segundo grau. É um pedido aí. Eu quero agradecer ao Tarley, que é um aluno altamente aplicado. Obrigado, Tarley, pelo pedido. E eu vou estar explicando como é que eu resolvo essa equação aqui do segundo grau que surgiu em uma questão onde a gente estava desenvolvendo o teorema de Pitágoras e apareceu aí a equação do segundo grau. Eu vou tentar explicar aqui de maneira mais simples possível, né? Então vamos lá. Primeira coisa, como é que eu identifico uma equação do segundo grau? Primeiro, pelo expoente que tem na incógnita. O maior expoente da incógnita, no caso aqui a incógnita é o x, e o maior expoente do x aqui é o 2. Aqui eu vou ter o 1, né? E aqui eu não tenho nenhuma incógnita, é o termo chamado termo independente. Então, quando o maior expoente da incógnita for um 2, é uma equação do segundo grau. Quando for um 3, é uma equação do terceiro grau. Um 4, uma equação do quarto grau. E assim sucessivamente. No caso da equação do segundo grau, eu posso ter até duas respostas para o valor de x, que são chamadas de raízes da equação. É quando eu encontro o valor do x, né? No caso, eu posso ter até duas, por quê? Porque a equação pode ser que não tenha nenhuma solução, né? Não exista nenhuma solução para a equação. Pode ser que essa equação tenha apenas uma única solução e pode ser que ela tenha duas soluções. Até duas soluções é, no caso, a equação do segundo grau. Então vamos entender. A equação do segundo grau ela tem uma lei de formação definida por x ao quadrado mais x mais c igual a zero. Essa aqui é a lei de formação da equação do segundo, onde esse a aqui, esse coeficiente a, ele tem que ser diferente de zero. Olha só, observe, essa lei de formação, essas letrinhas aqui, a, b e c, são coeficientes da equação, ou seja, elas são números reais, representam números reais. Cada letrinha dessa representa um número real. Tudo bem? Só que esse A ele tem que ser diferente de zero. Por que que esse A tem que ser diferente de zero? Porque se ele for igual a zero, eu teria zero vezes x ao quadrado. E o zero que multiplica qualquer número vai dar zero. Então esse x ao quadrado não existiria, né? Não teria valor. E a equação seria uma equação do primeiro grau. Logo, as outras letras podem ser iguais a zeros tranquilamente. Aí nós teremos equações do segundo grau incompleta, que é um assunto para outras aulas, tá? Vamos trabalhar com a equação completa, no caso quando eu tenho A, B e C, números reais, né, diferentes de zero. O que que a gente calcula? Primeiro, para calcular uma equação do segundo grau de forma tradicional, primeiro eu vou ter que calcular o valor do discriminante, que é chamado discriminante delta, tá? Ele tem a fórmula de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Simplesmente você pode memorizar o delta como b ao quadrado menos 4ac. Essa formulazinha aqui, ela não vai mudar nunca, tá? Ela não vai mudar nunca. Tem livros que nem traz essa fórmula aqui, já traz diretamente a fórmula de Bhaskara com esse delta dentro da raiz quadrada. Porém, a gente vai deixar isso aqui para uma outra oportunidade. A princípio, fixa essa fórmula aí na sua memória, que essa fórmula aqui você vai usar sempre para calcular o valor do delta em raízes, em equações do segundo grau. Segunda fórmula que você tem que saber é a fórmula de Bhaskara, que diz que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a. Ou seja, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa fórmulazinha aqui você vai usar para resolver as equações do segundo grau. Então, olha só, preste atenção aqui. Observa que ao lado de cada incógnita eu vou ter os coeficientes. E esse termozinho aqui é esse termo C aqui, que é chamado de termo independente. Ele não tem letra junto a ele, não tem nenhuma incógnita. Então, ao lado do x ao quadrado fica o a, certo? Esse a fica do lado do x ao quadrado. Ao lado do x fica o b. E o termo que é independente é chamado de c, coeficiente c. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar nessa equação quem é o a, quem é o b e quem é o c.
No caso aqui, o A, o coeficiente, o número que está ao lado do x multiplicando é o 1. Quando não aparece é 1, né? O B, nesse caso aqui, é o 7, positivo. E o C, nesse caso aqui, é o menos 60, negativo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, calcular o valor do delta, do discriminante delta. Então, vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Escreva sempre a fórmula que é para você memorizar. Agora eu vou substituir cada letra aqui, nessa fórmula. Detalhe importante, se a letra for negativa, né, se o coeficiente for um número negativo, põe ele dentro do parênteses, ok? É uma dica que vale a pena você seguir, que aí você comete o mínimo de erros possíveis. Então vamos lá, o B é 7, então eu vou ter 7 ao quadrado, menos 4, vezes o A que é 1, vezes o C que é menos 60. Logo, eu vou ter aqui que o delta é igual a 49, e isso aqui é uma multiplicação, 4 vezes 1 vezes menos 60. Como é uma multiplicação, eu tenho que fazer o jogo do sinal, esse menos do 4 com esse menos do 60 fica positivo, 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 60 é 240. Logo, eu vou ter aqui o meu delta igual a 249 mais 49. Quanto é que dá isso aí? 249 não, né? 240, né? 6, 4 vezes 60, 240. Que eu já estava somando aqui com 9. Somando 49 mais 240 dá 289. Ok? Você já calculou o valor do seu delta aqui. Agora observa que esse delta ele vai entrar dentro da fórmula de Bhaskara aqui, ó, quando a gente calcular o mais ou menos a raiz de delta. Então, eu vou fazer aqui, ó, x é igual a menos b, ou seja, menos 7. Eu vou fazer o mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é a raiz quadrada de 289. Isso aqui dividido por 2 vezes o a, que é 1. Detalhe, gente, quando a gente calcula aqui o valor do delta, o ideal é que a gente já faça a raiz do delta aqui para poder jogar lá na fórmula. E aí, qual é o valor da raiz de 289? É 17, né? Se você fizer 17 vezes 17, você vai ter 289. Então, a raiz do delta é 17. A raiz de 289 é 17. Aqui, nesse caso aqui, ó, onde eu tenho uma raiz de 289, eu vou substituir por 17. E aí a gente vai ter o seguinte, menos 7 mais ou menos 17 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Lembra que eu disse que a gente pode ter até duas raízes para uma equação de segundo grau, duas respostas? Isso acontece por conta desse mais ou menos aqui, né? Quando a gente estuda radiciação, a gente aprende que quando o expoente, né, da incógnita está no primeiro membro, ele vai passar para o segundo em forma de raiz, a gente passa como mais ou menos a raiz. Né? Aí é assunto para outra matemática, né? Para a parte de equações, da parte de radicais, ele vai passar como mais ou menos a raiz quadrada. Por isso que ele vai ter dois valores aqui. Então, o que que eu tenho? Eu tenho o seguinte, eu vou ter dois valores para x. O primeiro valor, eu vou chamar de x1, eu vou usar com sinal de mais, ou seja, eu vou fazer menos 7 mais 17 dividido por 2. Já o x2, eu vou usar com o sinal de menos. A segunda equação eu vou fazer menos 7 menos 17 dividido por 2. Então, você vai ter um valor somando e um valor subtraindo. E aí, quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar aqui, ó, sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. Então, aqui eu vou ter 10 dividido por 2 igual a 5. Opa, eu tenho que ter cuidado, senão eu vou cobrir aqui a resposta de novo, né? E aqui eu tenho sinais iguais, soma e repete sinal. Então, aqui vai ser menos 24 dividido por 2 vai dar igual a menos 12. Logo, a resposta para essa equação é, solução é x1 é igual a 5, positivo, ou x2, né, é igual a menos 12. Eu vou ter dois valores para x. Ou ele pode ser 5 ou ele pode ser menos 12. Se você substituir na equação aqui o 5, você vai encontrar que essa equação aqui vai dar igual a zero.
Ou se você substituir por menos 12, também essa equação que vai dar igual a zero. Como é que você aprende isso? Somente exercitando. Exercite, faça todas as equações de segundo grau que você encontrar, calcule o valor de delta em todas as equações, tá? Cuidado para não errar os coeficientes, e aí é só substituir que você vai conseguir resolver a equação do segundo grau de maneira fácil, simples e rápida, ok? Existem outros métodos, né? Tem um método da soma e produto, que eu não preciso fazer as fórmulas, mas aí a gente vai deixar para uma próxima oportunidade, para uma próxima aula. Então fiquem em paz, fiquem com Deus, muita saúde e até a próxima.